igrejas vazias, ruas desertas, doentes, isolamento e mortes. Mas o dedo de Deus está no controle. Ele já disse ao coronavírus: até aqui, nenhum milésimo de milímetro a mais. E o melhor é o que ele já falou. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, verso 19. E tem mais ainda: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, verso 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu quero saudar toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Nós estamos nesta manhã com o grande privilégio, usando esses meios de comunicação que Deus colocou na mão dos homens, e a igreja precisa se utilizar, porque isso é muito importante. E que nesta manhã todos nós, os irmãos, sejamos abençoados por Deus. E nós vamos começar orando, pedindo a Deus a orientação, a direção do Espírito Santo, para que sabemos que a mente humana é boa, mas ela é falha. E vamos pedir a Deus que Ele nos oriente, nos dê a revelação e a iluminação do Espírito Santo, para que todos nós sejamos abençoados por Deus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por este privilégio, nesta manhã, ter esses meios de comunicação, ó Deus, para transmitir a sua palavra. Queremos pedir a sua graça sobre todos aqueles que hão de ouvir esta palavra. Todos nós sejamos abençoados por Ti. Que a sua palavra tenha para nós uma mensagem nesses últimos dias. Quero agradecer também pela vida do Teu servo, nosso irmão Gé. Pai, não permita que a nossa mente humana, carnal, que é limitada, venha interferir, atrapalhar a obra do Seu Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto é Mateus, capítulo 16 e o verso 18. É esse primeiro texto. O outro texto é Mateus 24, do verso 3 a 14. E nós iremos ver o que a Bíblia diz, porque Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, ele realmente fez algumas perguntas aos seus discípulos que realmente é tão importante para nós nos nossos dias. A preocupação deles sobre o que é a igreja. Então Jesus Cristo mostrou que estava edificando a sua igreja. Verso 17 e 18 do capítulo 16. Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus queridos irmãos, esse primeiro texto nos mostra realmente a base de quem edifica a igreja. A edificação da igreja é pelo próprio dono, e o dono dela é Jesus. Então, esta palavra que nós lemos, como diz essa escritura, ela é viva e eficaz. Por que ela é viva e eficaz? Porque o seu dono está vivo, que é Jesus Cristo,
do nosso Senhor. O outro texto é de Mateus 24, do verso 3 em diante, que nós estamos vivendo esse quadro hoje. Podemos ver a preocupação grande de todos, não é só da igreja, mas principalmente do mundo. Nós não podemos negar isso. É uma realidade. Mas porque está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras nos mostram toda esta realidade. Então, Mateus escreveu esta profecia, sermão profético, o princípio das dores. Nós vamos ler, são do verso 3 a 14, diz a palavra de Deus: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Do fim. A resposta de Jesus para essa pergunta foi a seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, queridos, o primeiro ponto que nós queremos enfatizar aos queridos irmãos nesses dias, que nós estamos vivendo essa época do engano, e a gente precisa ter muito cuidado. O engano em todas as fases. Primeiro, a gente tem que colocar no coração é que o mundo está posto no maligno, e o maligno realmente o seu intuito é enganar, porque ele é o pai da mentira. Engana em todas as áreas desse mundo, desse sistema mundial, e a gente precisa ter muito cuidado. Há vários textos na Bíblia que os escritores sagrados tiveram realmente a felicidade orientada pelo Espírito Santo para registrar nas Escrituras sobre o engano. Aí então o Senhor Jesus mostrou aos discípulos: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos falando de Mateus 24, mas nós temos uma sequência muito grande, tanto nos evangelhos, como também nas cartas dos apóstolos. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro escreveu que nos últimos tempos, como houve entre o povo falsos profetas, haveria também nos dias atuais falsos mestres, ensinadores, que enganaria a muitos. Então, queridos, aqui está. Então o Senhor Jesus Cristo continuou dizendo: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque a mistério é isso, tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, veja só, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Para que nós podemos pensar, o Senhor Jesus Cristo estava respondendo, queridos irmãos, uma pergunta que os discípulos fizeram. Veja só, os discípulos eram judeus. Então, Jesus estava falando para os judeus o que eles iriam passar no futuro. Aqui nesse sermão profético, que está em Mateus 24 e 25, está em Marcos capítulo 13, está em Lucas capítulo 21, Jesus Cristo fala diretamente sobre o que os judeus irão passar, entende? No fim,
quando começar a tribulação, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, que a gente vai ver isso na sequência, a igreja tem um papel totalmente diferente. Um papel diferente, como Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, foi muito claro quando escreveu em Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, que nós não somos destinados para a ira. Entende? A igreja tem algo muito profundo. Ela passa pelo princípio das dores, que a tribulação sempre houve. Agora, a grande tribulação, a igreja não estará aqui nesta terra, segundo as Escrituras. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10, Paulo fala também que nós não somos destinados para a ira. Então vamos continuar. Então, diz no verso 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes ou nações por causa do meu nome. Aqui está falando direto para os judeus, em parte para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmão, ela não se mede como numa situação geográfica, nada disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ele mostrou, quando estiver 2 ou 3 reunidos do seu nome, ali ele está presente, certo? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é o templo, não é os tijolos, ali é o local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. A igreja de Jesus é formada por crentes que nasceram de novo, nasceram do Espírito Santo e têm esta verdadeira convicção. Amém, irmãos? Verso 10: nesse tempo, isto é, do tempo que ele está falando atrás, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos, não é poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseveração aqui, ele está falando direto para os judeus, que eles não vão negar a Jesus. Eles não vão ter aquela marca da besta. Então, o crente salvo, lavado no sangue de Jesus, ele já tem um espírito de perseverança, porque foi o Espírito Santo que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus Cristo foi claro quando disse: eu estarei convosco para sempre. O Espírito da verdade. No verso 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, em outra tradução de a todas as nações, então virá o fim. Então, amados, aqui essa parte do sermão profético, no capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo enfatizou bem a palavra engano. Nós queremos nesta manhã, com muita alegria e com temor no nosso coração, transmitir essa palavra aos queridos irmãos. Cuidado naquilo que você ouve, cuidado naquilo que você vê, certo? O apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, o verso 18, eu quero ler esse versículo para que nós possamos com alegria ver o cuidado que Deus tem com a sua igreja, que ele comprou com o seu sangue. Ele se utilizou dos seus servos para trazer para nós advertência e como também uma palavra de consolo. Ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais,
as que se não veem são eternas. Nós estamos nesses dias onde a humanidade, não é somente nós aqui no Brasil, não, ela se estendeu por todos os continentes. A gente vê realmente um pânico nas pessoas, pânico para trazer medo, né? Um medo que está embutido no coração. Nós não vamos ser coerentes, né? Não vamos dizer que isso não existe. Existe, isso é uma realidade. Mas, meus irmãos, nós vamos olhar para a palavra, o que Jesus falou. Ele disse que realmente praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma entrará na tua casa. Isto é, isso é claro o que aconteceu no Egito quando os judeus foram libertos de 430 anos que estavam escravizados no Egito, das 10 pragas. A última praga, que seria a morte dos primogênitos, então Deus deu uma ordem a Moisés que orientasse o povo a colocar o sangue do cordeiro, o sangue daqueles animais, nos umbrais das portas, que o anjo da morte, passando, não ia entrar, não ia atingir aquele que tivesse o sangue. E hoje, espiritualmente, irmão, nós somos salvos por causa do sangue de Jesus. Então, queridos, aqui está essa palavra nesta manhã para nós. Você já sabe da nossa Bíblia, mas Jesus Cristo enfatizou bem: cuidado que ninguém nos engane. Nós encontramos também estas mesmas advertências lá na frente em Efésios 5:6. Paulo diz: cuidado que ninguém vos engane. Colossenses 2:8, ele diz também, né? Cuidado que ninguém vos engane, com palavras, com argumentos, com ideias humanas. E precisamos, nós temos a palavra segura, que é a palavra de Deus, revelada nas Escrituras. Louvado seja Deus. E para encerrar essa palavra, eu queria ler Apocalipse capítulo 1, o verso 1, onde lá dentro desta palavra tem uma palavra muito importante para nós. Os 3 versículos, irmãos, está atual, está mais atualizado do que as reportagens que vai sair amanhã. Está saindo, está entendendo? Isso é muito importante. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Vou parar aqui para você ver o que é que ele diz aqui, que brevemente deve acontecer. Ele não diz assim, pode acontecer. Não, ele diz que deve acontecer. É o que nós estamos vendo. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Veja o verso 3 para nós. Bem-aventurado os que leem, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja só que advertência. João, preso na ilha de Patmos, ele não estava ali fazendo lazer, nada disso, ele estava preso. Estava preso por decreto do imperador, né? Porque foi o último dos apóstolos, morreu velhinho, mas Deus deu a ele essa revelação. Então veja só que no verso 1 ele enfatiza bem que brevemente deve acontecer, certo? Verso 1. E no verso 3 ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa advertência, meus queridos irmãos, o tempo está próximo de quê? Do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja tem um elemento de surpresa. Amém? Um elemento de surpresa. Eles vão piscar de olho. Que Deus
o abençoe a todos, queridos irmãos, nesta manhã. Eu quero nesta manhã despedir com a bênção apostólica, foi um culto, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo permaneça sempre conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. O princípio das dores.